Olá, meu nome é Júnior, esse é o canal Mintmaker e seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de banco de dados. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Lembrando que agora, além dos cursos de Python, JavaScript e banco de dados, a gente tem também o curso de TypeScript e Arduino. Perde tempo não. Nessa aula, dando sequência ao estudo avançado de SQL, a gente vai entender o loop while. Então, bora pro vídeo. Vamos entender o loop while aqui no SQL. A gente já viu sobre o while no curso de banco de dados e no curso de JavaScript. O princípio é o mesmo. Eu vou ter uma condicional e um bloco de código que vai ser executado enquanto aquela condicional for verdadeira. Esse é o while, independente se é aqui no SQL, em JavaScript ou em Python. Então quem está acompanhando lá o curso de JavaScript ou o curso de Python já está mais inteirado aqui, não perde tempo não. Vamos lá. Eu vou aqui criar uma rotina. Deixa eu mostrar primeiro o que a gente vai fazer. Vou dar um select na minha tabela funcionários aqui. E eu tenho os meus funcionários. Quem não acompanhou as aulas passadas, volta lá que a gente criou essa tabela e estruturou o banco todo lá. Eu tenho aqui os meus funcionários que vai ter um ID, nome, idade, salário, data da contratação, o estado, se é ativo ou não, o sexo e o departamento ID. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um procedimento, uma procedure, eu já mostrei procedure, e aqui a gente vai dar mais uma pincelada nisso, que vai pegar todos os funcionários dentro de uma faixa salarial e adicionar em uma outra tabela, uma tabela temporária. Então, o meu while vai percorrer toda a tabela funcionários, pegar o funcionário que tem a margem salarial entre, eu vou colocar aqui 4.800 e 6.000, pegar o dado desse funcionário, adicionar em uma outra tabela temporária que eu vou trabalhar essa outra tabela temporária. Depois eu dou um select nessa tabela temporária, que vai ter os dados desses funcionários que tem a margem salarial que eu preciso e posso excluir essa tabela. Ou poderia fazer outra operação com essa tabela também. Então só nessa aula a gente vai entender procedure, que a gente já mostrou no canal, tabelas temporárias, que até aqui é novidade, mas depois eu faço uma aula só sobre elas, e o while. Então, bora lá! E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí e deixa o joinha. Vamos começar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é alterar o delimitador do SQL, para que ele entenda que a gente está fazendo todo um procedimento e que não pare no meio do caminho. Então, esse delimitador, para mim poder alterar ele, eu vou chamar aqui um delimiter, e vou dizer que agora vai ser 2 barras, o meu delimitador agora vai ser 2 barras. Depois eu volto ele para ponto e vírgula, porque aqui, quando eu coloco o delimitador assim, eu consigo executar os vários blocos de código que eu tenho como se fosse um. Então, sem travar, sem nenhum contratempo. No final, eu volto o delimitador ponto e vírgula. Vamos lá, alterei o delimitador. Aqui, eu vou criar uma procedure, um procedimento. Então, eu vou chamar um create aqui e dizer que eu quero uma procedure. Uma procedure é um procedimento. Lembra muito uma função, é um procedimento que eu vou ter aqui no meu SQL. Sempre que eu quiser, eu posso chamar esse procedimento, ele vai ser executado. E aqui a gente já vai começar com novidade aqui. Eu vou chamar essa procedure de filtrar por salário. Filtrar por salário, eu acho que vai ser um bom nome para não ficar muito grande. Beleza, essa é a minha procedure. E aqui a gente já vai começar com um conceito novo. Eu vou passar parâmetros para essa procedure. Então aqui eu vou colocar um in e eu vou passar para ela um salário underline min. Por quê? Eu vou passar para a minha procedure, para o meu procedimento, o mínimo que eu quero de um salário e o máximo que eu quero. Ela vai me trazer todos os funcionários que estão dentro daquela faixa. E aqui eu tenho que dizer que ele é um decimal. A gente já falou sobre o decimal. E eu vou passar aqui 10 e 2. Já expliquei isso. Tá, a gente vai ter mais um parâmetro aqui.
eu vou colocar uma vírgula e vou trazer isso um pouquinho mais para baixo para a gente ter uma visualização legal. E agora eu vou passar aqui também um outro parâmetro que vai ser o salário underline max. Eu acho que eu vou só colocar S max aqui para ficar menor e ficar mais legal na tela. Beleza, a gente sabe que a margem mínima do salário, né, o mínimo que eu vou passar para o meu procedure e o máximo para ela conseguir trazer aquela margem. E aqui também eu vou dizer que ele é um decimal e vou passar aqui as casas que eu quero. Beleza, então vou fechar aqui a minha procedure. Eu tenho aqui a minha procedure. Vou só conferir, create procedure, filtrar por salário. Estou passando dois parâmetros, que é o mínimo e o máximo, de onde eu vou tirar a média salarial entre o meu mínimo e o meu máximo. Vamos lá, vou quebrar a linha aqui e vou chamar um biguinho aqui para a gente inicializar isso. Aqui eu vou declarar duas variáveis, um contador e um max ID. O contador vai fazer a contagem dos meus dados e o max ID eu vou usar para dar um select na minha tabela funcionário e trazer a contagem direta de todos os funcionários da minha tabela para a gente usar lá no loop. Vamos entender isso aqui. Eu vou declarar aqui, né? Declare e vou colocar um contador que vai ser um int, a gente já viu isso no canal. Vamos colocar um default nele aqui, 1. Então por default, o valor desse contador é 1, ele começa com 1. Vamos declarar aqui também um max ID, underline ID, que vai ser um int, e para ele a gente não vai usar um default não. Vamos deixar ele assim, vazio. Aqui, agora, eu vou começar com uma brincadeira. Eu vou dar um select na minha tabela funcionários e vou chamar um count aqui. Então aqui eu vou chamar um count, e a gente já viu isso também no canal. Ele vai fazer a contagem, eu vou passar para ele um asterisco aqui, e ele vai fazer a contagem e vai armazenar essa contagem. Eu vou colocar aqui um em na minha variável max underline id. Max underline id. Então eu vou dar um from em funcionários. Vou até pegar o nome da minha tabela aqui para mim não errar isso. Sou mestre de errar isso aqui. Tá bom. Funcionários. From. Funcionários. Beleza. Aqui a gente vai colocar um ponto e vírgula. Aqui também não é in, é into. Pronto, já ia errando essa sintaxe aqui. Beleza, agora eu tenho a contagem dos meus funcionários em max ID. Bacana. Vamos criar a nossa tabela temporária para a gente trabalhar com isso. Aqui, ó, tá quebrando um pouquinho na tela, ó. Só para dar para vocês verem, eu vou trazer isso aqui para cá. Depois eu volto para cá. Então vai ficar assim. A gente sabe que esses dois dados aqui, ó, esse in, esse min é a faixa mínima e esse max a faixa máxima que a gente vai passar como parâmetro para nossa procedure. Estou só colocando assim para ficar melhor para visualizar para vocês aí. Vamos criar nossa tabela temporária aqui agora. Então vamos lá. Create. Create, eu vou dizer que eu estou criando uma tabela temporária. E aqui eu vou dizer que table. E eu vou criar ela caso ela não exista. E isso a gente já sabe fazer. If not existe. Então, caso essa tabela temporária não exista, eu vou criar ela. E eu vou chamar de temp underline
funcionários. Abro e fecho parênteses, ponto e vírgula. Essa nossa tabela funcionários vai ser a tabela que a gente vai trabalhar com ela. Então eu vou pegar os dados dos meus funcionários que têm uma margem salarial de acordo com os parâmetros que eu passar aqui, eu vou passar daqui a pouco 4.800 e 6.000. Vou pegar os funcionários com essa faixa salarial e adicionar nessa minha tabela temporária para trabalhar com esses dados. Na minha tabela temporária, eu vou criar nome que vai ser um varchar de 50 caracteres, vírgula. Vou criar também idade, que vai ser um int, e salário, que vai ser um decimal. Opa. Vai ser um decimal, e eu vou passar aqui o padrão que eu quero esse decimal. Já falei sobre isso lá na aula sobre tipos, mas vamos lá. Agora, aqui, eu vou começar a trabalhar com o meu loop while. Eu vou chamar aqui um while e vou dizer que contador, enquanto o contador for menor ou igual a max underline id, a gente não usou aqui esse selection para contar os funcionários da nossa tabela funcionários e armazenar o valor total de funcionários em maxid, que é uma variável que a gente criou aqui. Então eu tenho a contagem máxima de funcionários nessa variável maxid. Então eu vou chamar um while aqui e dizer que enquanto o contador for menor ou igual a maxid, e aqui eu vou chamar um do, e vou começar a trabalhar dentro do meu bloco while. Agora eu já estou dentro do while. Enquanto o contador for menor que a contagem máxima dos meus funcionários, eu vou estar aqui dentro do meu bloco while. Aqui eu vou chamar um if. Vou abrir e fechar porque eu preciso fazer um teste aqui, onde eu vou selecionar esses funcionários que atendam à minha condição. Aqui dentro do meu if, eu vou dar um select, vou trazer salário from funcionários. Vou copiar isso aqui para agilizar para a gente. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou passar aqui um L. A gente já sabe usar o L. Eu vou dar um select na tabela funcionários quando o ID do funcionário for igual a contador. Por que isso? A cada interação do meu loop while, o meu contador vai mudando. Então, meu contador vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3, vai ser 4, vai ser 5, vai ser 6. E toda vez que o meu contador alterar, esse select vai alterar. Se eu passo aqui, por exemplo, na primeira interação, select funcionários from funcionários quando o ID for igual a 1, porque o contador vai estar valendo 1. Mais para frente, eu vou interar esse contador. E da próxima vez que ele voltar aqui no while, o contador vai ser igual a 2, vai ser igual a 3, vai ser igual a 4. E eu vou percorrendo a minha tabela. Aqui também, eu vou trazer isso aqui um pouquinho para baixo. E vou chamar aqui um between. Já falei sobre between nas aulas passadas. Eu estou agora filtrando a margem salarial que eu quero. Eu quero um salário entre o salário máximo, né, que é o S, o S underline min. Eu não criei aqui, o S underline min, eu não criei aqui como parâmetro na minha procedure, o parâmetro S min, que vai ser o mínimo que eu vou passar da minha margem. Eu quero um salário que comece de um valor mínimo e termine no valor máximo. Eu quero aquela margem ali. Então eu passei isso aqui como parâmetro. É esse parâmetro aqui, Ctrl C, que eu vou usar aqui, ó. Eu quero um salário que esteja entre
o mínimo. E aqui eu vou usar um end e eu quero entre o mínimo e o máximo. Então eu vou pegar o meu outro parâmetro aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou trazer isso aqui para baixo, mas quando eu for rodar a query, eu vou organizar isso melhor. Estou trazendo aqui para baixo para ficar mais fácil de visualizar. Então eu quero o select de funcionários quando o ID for igual a contador. E eu quero essa margem que esteja entre o mínimo, que é o que eu passei para minha procedure, como parâmetro aqui, e o máximo, que é o que eu passei, o que eu vou passar lá como parâmetro. Agora aqui, eu vou dar um then. E o que eu vou fazer? Eu vou inserir esse funcionário que tem essa margem salarial na média ali entre o mínimo que eu passei e o máximo que eu passei como parâmetro na minha tabela temporária. E a gente já sabe inserir dados em uma tabela. Insert into, e eu vou inserir em qual tabela? Na minha tabela temporária. Qual é a minha tabela temporária? Vou trazer isso aqui um pouquinho mais para cá. A minha tabela temporária a gente criou ela aqui, ó. Tempo funcionários. Ctrl C, Ctrl V. Vou passar aqui que eu vou inserir o nome, a idade e o salário. Fechei parênteses. Vou quebrar a linha. Vou chamar aqui um select, nome, idade e salário da minha tabela funcionários. Quando, eu vou chamar aqui um L, ID for igual a contador. Contador. Ponto e vírgula. E aqui eu vou fechar o meu if com o end if. Ponto e vírgula de novo. Vou incrementar o meu contador. Então eu vou dizer para setar. Eu vou copiar isso aqui para mim não errar e ser mais rápido. Ó. Eu vou setar o meu contador e dizer que ele vai ser igual a contador mais 1. Eu estou incrementando o meu contador. Ele entrou aqui no while, ele vale 1. Quando ele executar esse bloco de código, que ele chegar no final, ele vai sair valendo 2, que é o valor de contador mais 1. E na próxima interação ele vai valer 2. E assim vai. Na próxima interação ele vai valer 3, vai valer 4, vai valer 5, até percorrer minha tabela toda. Aqui eu vou colocar um ponto e vírgula e vou fechar o meu while. Então, end while. Então, olha, é muito interessante isso. Eu fechei o if aqui, ó, com end if. Fechei o while com end while. Ponto e vírgula. Beleza. Vamos continuar com isso aqui. Vamos dar aqui um select. Aqui eu vou passar um asterisco porque eu quero todos os campos na nossa tabela, que é nossa tabela temporária, que é temp funcionários. Ctrl C, Ctrl V. Ponto e vírgula. Aqui ele está reclamando porque eu esqueci do from aqui. Bacana. Agora a gente vai apagar a nossa tabela temporária. Ela é uma tabela temporária, então a gente vai apagar ela. A gente já fez o que a gente queria. Vamos chamar, a gente já fez o que a gente queria aqui. Ó. A gente vai ter o retorno dos dados aqui nesse select. Ó. A gente deu um select na nossa tabela temporários. Nossa tabela temporária e vai ter o retorno já desses dados. Então aqui eu vou deletar essa tabela temporária. Vou chamar aqui um drop. E o que eu vou apagar? A nossa tabela temporária. E aqui eu vou dizer que eu tenho que passar aqui a tab, né? Table, que é a nossa tabela. If existe.
porque eu quero remover ela após o uso, garantindo que não tem nada na memória. E aqui eu vou passar a tabela, que é tempo e funcionários, que é a nossa tabela temporária. Eu vou fazer uma aula só sobre tabelas temporárias aqui, para isso ficar ainda mais claro. Mas uma tabela temporária é isso. Eu crio a tabela durante o script, uso essa tabela e depois apago ela. Ponto e vírgula aqui. Beleza. Agora, a gente vai fechar isso tudo. Fechar esse bloco de código. End. E fechamos o bloco de código aqui com duas barras. Ó. No começo, a gente criou o delimitador que seria duas barras. A partir desse momento aqui ele começa a ser duas barras. Esse é o delimitador que a gente tem. Então a gente fechou o nosso código aqui usando o mesmo delimitador. Vamos voltar o delimitador agora para ser o ponto e vírgula. Então, para isso, eu vou chamar aqui delimiter ponto e vírgula. Então aqui eu estou voltando o meu delimitador para o ponto e vírgula. Agora eu estou dizendo, ó, agora o meu delimitador vai ser o ponto e vírgula. A partir daqui ele volta a ser o ponto e vírgula. E aqui eu vou chamar essa procedure. Como que eu vou chamar essa procedure? Qual que é o nome da minha procedure? Agora eu vou começar a consertar o meu código aqui, ó. Vou trazer isso aqui para cima. Acho que aqui dá para enxergar bem. Eu criei minha procedure, que é filtrar salário. Eu vou até copiar isso aqui de uma vez, que a gente vai chamar ela lá. Ela vai ter dois parâmetros, um mínimo e um máximo, porque eu quero uma faixa salarial aqui, entre um mínimo e um máximo. Usei o begin para inicializar aqui, declarei duas variáveis, contador e max. Aqui está max is, mas é max id. Essas duas variáveis, o contador vai se incrementar e percorrer toda a tabela. O max id me retorna a contagem de todos os usuários da tabela. Foi o que eu fiz aqui nessa linha. Ó. Eu usei o count para contar e adicionei essa contagem no meu max id. Criei a minha tabela temporária aqui, tempo e funcionários, com 3 campos, nome, idade e salário. Usei um while dizendo que enquanto o contador for menor ou igual a max id, eu vou percorrer esse loop while, eu vou continuar com esse loop. Criei uma condicional if e disse, ó, selecione o salário dos funcionários quando id for igual a contador. Lembrando que contador ele vai se incrementando aqui. Dei um between aqui para trazer entre o mínimo e o máximo, que é o que eu passei lá como parâmetro. Isso também eu vou colocar aqui em cima. Acho que aí dá para visualizar. Bacana. Agora eu vou inserir esses dados na minha tabela temporária. Então, inserindo aqui os dados daquele funcionário específico que atende aquela condição de ter o salário naquela margem na minha tabela funcionários. Dei um select na minha tabela funcionários, fechei o meu if, atualizei o meu contador, então ele vai ser 1, depois ele vai ser 2, depois ele vai ser 3 e assim ele percorre a tabela. E fechei o while. Dei um select na minha tabela funcionários, na minha tabela temporária de funcionários para me retornar esses dados que eu filtrei. E dei um drop na minha tabela temporária funcionários para apagar ele. É uma tabela temporária, eu não vou ter ela o tempo todo. Eu apenas vou trazer a minha tabela, criar a minha tabela temporária, adicionar dados dela, trabalhar com aqueles dados e destruir a minha tabela temporária. Vamos selecionar isso aqui e vamos rodar essa query. Vou selecionar aqui e vou rodar essa query. Vamos ver o terminal aqui. A query rodou. Eu tenho um sinalzinho de verdinho aqui dizendo que rodou, criou esse procedimento. Vamos chamar esse procedimento. Para chamar, eu vou dizer que call. Eu já copiei aqui o nome do procedimento para adiantar para a gente. Ó. Filtrar por salário. Abre e fecha parênteses. E quando a gente criou, a gente disse que ele teria dois parâmetros. Ó. Dois parâmetros. O smin, que é o mínimo, e o smax,
que é o máximo. Então eu quero uma margem entre o mínimo e o máximo. Então aqui agora eu posso passar como parâmetro para o meu procedimento, um valor como, por exemplo, 4.800 e para o mínimo, e o nosso máximo aqui vai ser 6.000, ponto e vírgula aqui. Vamos rodar essa query aqui. Não rodou, gerou um erro aqui ó, na coluna nome. Vamos ver onde está esse erro. O nosso erro aqui ó, foi um erro bobo aqui no from. Ó. Eu esqueci de passar o from aqui nesse select, por isso que deu erro aqui. Então agora, como eu já criei essa procedure, mas nesse select ficou esse erro, agora eu não consigo fazer a chamada dessa procedure, eu vou apagar ela. Para mim apagar uma procedure, eu vou chamar um drop procedure if existe e vou passar aqui o nome da minha procedure, Ctrl C, Ctrl V, ponto e vírgula, e vou rodar esse drop nela aqui. Apaguei a minha procedure. Agora que eu já coloquei o meu from aqui, já fiz essa alteração, eu vou rodar minha procedure de novo, vou criar ela da forma correta agora. Rodei, criou a procedure, vou chamar a procedure aqui agora, vamos ver. Vamos rodar aqui. Pronto, agora eu tenho aqui ó, os meus funcionários, o nome, a idade e o salário dos meus funcionários que tem uma faixa salarial entre R$ 4.800 e R$ 6.000. Ó. Então eu tenho aqui ó, funcionário com 5.000, com 6.000, com 5.500, com 4.800, mas eu tenho sempre os funcionários dentro daquela faixa salarial. Aqui no meu código, a alteração que eu fiz é isso. Eu coloquei o from aqui porque eu tinha esquecido. Por isso que eu tive o erro. É isso, galera. Eu acho que aqui não tem muito segredo, não. Sobre tabelas temporárias, eu vou criar uma próxima aula aí só sobre tabelas temporárias. Mas a lógica é muito simples. Aqui no nosso caso, eu criei uma procedure, a gente já viu procedure já nas aulas passadas. Só que essa procedure é um pouco diferente. Eu recebo dois parâmetros. Quem viu o curso de JavaScript sabe trabalhar com funções. Quem viu o curso de Python sabe trabalhar com funções. O princípio de parâmetro lá, aqui é o mesmo de lá. Eu passo os dados aqui como parâmetro e uso internamente dentro da minha procedure. Criei duas variáveis aqui, o que é novidade para nós, mas também não tem segredo. Né? Criei duas variáveis para mim trabalhar dentro da minha procedure. Chamei o count aqui, que a gente já viu, para fazer a contagem dos meus funcionários na minha tabela funcionários. Criei aqui, ó, create temporary table if not exist. Criei uma tabela temporária, uma tabela para me trabalhar com esses dados, porém uma tabela temporária. Essa tabela vai ter os campos nome, idade e salário. Disse no meu while que enquanto contador, que eu inicializei com 1 aqui, comecei com 1, como default aqui é uma variável. Enquanto o contador for menor ou igual a max ID, que é a contagem de todos os funcionários da minha tabela, enquanto isso for verdadeiro, ele vai dar um select na minha tabela, funcionários, pegar o salário. Quando o ID for igual ao contador, o contador vai se incrementar aqui, então ele vai valer 1, vai valer 2, vai valer 3 e percorrer a tabela. E passei um between aqui para dizer que eu quero entre o smin, que é o parâmetro que eu passei lá, e o xmax, que é também um parâmetro que eu passei lá na minha procedure. Então esse valor aqui é smin e smax vai ser substituído pelo valor que eu passei aqui como parâmetro da minha procedure, que nesse caso foi R$ 4.800 e R$ 6.000. Smin vale 4.800 e smax vale R$ 6.000. Aqui eu inseri os dados na minha tabela temporária, dei um select na minha tabela funcionários, inclusive tinha até esquecido de colocar o from aqui, fechei o meu if,
Setei o meu contador para mais um na próxima interação, que é que eu quero agora. Que ele tem o valor de 2, de 3, de 4, de 5, e assim eu estou incrementando e estou percorrendo a minha tabela. Fechei o meu loop while, dei um select na minha tabela temporária de funcionários e apaguei essa tabela. Eu não preciso mais dessa tabela, eu só usei essa tabela para agrupar os dados dos meus funcionários. Então, eu trouxe isso para a tela e apaguei a tabela. Fechei aqui com o meu delimitador e voltei o delimitador para que seja o ponto vírgula. E chamei aqui a minha procedure. Já deixei aqui já como apagar essa procedure, porque a primeira vez a gente errou um comando, então errei um comando, fui lá, apaguei e rodei de novo. Galera, isso não tem segredo, é simples. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ajudar a resolver. Eu vou ficando por aqui e se você gostou desse vídeo, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e bora para a próxima aula.